Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí trazendo para você, vascaíno, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar aí sobre o término do Campeonato Brasileiro, com mais um título de um rival carioca, né? Impressionante. Todos os clubes do Rio de Janeiro ganharam um título, com a exceção do Vasco da Gama. Então a gente vai falar sobre esse término de temporada de 2024, na qual a torcida do Vasco fica mais um ano a ver navios, né? Vendo aí Botafogo levando o Brasileiro, levando o Libertadores, Flamengo levando o Carioca e a Copa do Brasil, e o Fluminense que levou a Recopa Sul-Americana, não podemos esquecer, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar sobre a classificação do Vasco para a Copa Sul-Americana do ano que vem, né? E também vamos falar sobre outros assuntos como novo treinador, que deve ser anunciado já no começo dessa semana. Vamos falar sobre janela de transferências, porque a gente vai ter muita movimentação no Vasco, vendas de jogadores, voltas de atletas que estavam emprestados, chegada de novas contratações, e também vamos falar sobre a situação aí da Vasco SAF, né, que provavelmente terá desdobramentos, né? Terá avanço nas negociações no decorrer dessa semana, inclusive, né, a possível vinda do grego, do Marinakis, ao Rio de Janeiro aí nos próximos dias, aí, né, nesse mês de dezembro. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês, torcedores do Vasco, que por algum acaso ainda não são inscritos aqui no canal, né? Tem muita gente que assiste aos nossos vídeos aqui, né, diariamente, de manhã, de tarde, de noite, mas por algum motivo não é inscrito, não segue a gente. Então, ó, se é o caso, se você não é inscrito no canal, vai lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui da nossa família, que vai chegar hoje aí a marca de 496 mil inscritos aqui no YouTube. Então, ó, vem fazer parte você também, e peço aí a sua colaboração de duas formas. Primeiro, deixando aquele joinha, deixando aquele like no vídeo, que é super importante para o YouTube recomendar esse vídeo aqui para outros torcedores do Vasco, e também quem puder compartilhar o vídeo, né, nos seus grupos de mensagem aí, né, no grupo de WhatsApp ou nas suas redes sociais, a gente fica muito agradecido com a moral e com a ajuda de vocês. Então, ó, conto com a moral da rapaziada, fechado? E antes de começar o vídeo, deixar um recado para quem está precisando, ó, de uma grana extra. Você que está precisando pagar uma dívida, fazer uma obra, quer levar sua família para viajar nesse final de ano aí no Natal, entre em contato com a Mais Ágil. A Mais Ágil ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, o seu FGTS, de forma antecipada. Então vou deixar o link deles aqui no primeiro link na descrição do vídeo, para você mandar uma mensagem para a Mais Ágil e conseguir, né, recuperar essa grana aí o mais rápido possível, beleza? Então bora dar início ao vídeo de hoje falando um pouquinho sobre a temporada. Não vou me aprofundar, a gente vai fazer uma análise completa, a gente vai fazer aí aquela análise desde o começo do ano até, né, o final agora da temporada na nossa live, hoje à noite, né, a partir das 8 horas da noite. A gente vai fazer um recap completo de tudo que aconteceu. Mas, cara, é mais um ano que a torcida do Vasco termina triste, né, cara? É mais um ano que a gente termina decepcionado. É mais um ano que a gente termina vendo os três rivais cariocas levando títulos. O Fluminense levou a Recopa Sul-Americana lá no começo do ano. O Flamengo foi campeão carioca e da Copa do Brasil. E o Botafogo terminou o ano com 2 títulos gigantescos do Campeonato Brasileiro, ontem, né, ali com a vitória sobre o São Paulo no Engenhão, e a Copa Libertadores da América. E agora o Botafogo indo disputar aí o Mundial de Clubes, né? Obviamente, ano que vem a gente vai ter o Super Mundial de Clubes com a presença do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e do Palmeiras. E a torcida do Vasco nem uma Libertadores vai ter para disputar na temporada do ano que vem, cara. E isso é um indício, isso é um sinal, mais uma vez, repito aqui, de péssimas administrações que vem lá, Roberto Dinamite, Eurico Miranda, Alexandre Campelo, Jorge Salgado, depois ali a 777, e infelizmente, né, o Pedrinho, que não conseguiu na última janela de transferências trazer um zagueiro que poderia ter aí levado o Vasco, sem sombra de dúvidas, a pelo menos uma pré-Libertadores. A gente viu um Corinthians contratando muito bem, saindo da zona de rebaixamento e chegando aí a pré-Libertadores, e infelizmente o Vasco contratou jogadores como Jean Davi, Emerson Rodrigues, Souza, que infelizmente não agregaram em absolutamente nada nessa janela de transferências, fazendo com que o Vasco terminasse, né, o Campeonato Brasileiro
na 10ª colocação, somente com uma classificação para a Sul-Americana, que para mim, né, é um prêmio de consolação, né? Não tô feliz, não tô satisfeito, não tô aqui soltando fogos, porque não é isso que o vascaíno tem que comemorar. A gente tem que estar brigando todo ano, não é por Libertadores não, é por título de Campeonato Brasileiro, como faz o Flamengo, como tá fazendo o Botafogo e como fez o Fluminense até o ano passado. Mas enfim, né, o Vasco consegue essa classificação, de certa forma aí vai ajudar em alguns aspectos financeiros, o Vasco pode atrair patrocinadores e agora, né, tem que dar início à reformulação, tem que dar início à reestruturação. E o Vasco, obviamente, vai depender de alguns fatores, né? Primeira coisa, teremos um investidor, teremos um comprador da Vasco SAF nessa janela de transferências agora, do final do ano e do começo de 2025, ou teremos que lidar com a administração do Pedrinho? Será que o Vasco vai ter aí, obviamente, somente o Pedrinho, o Marcelo Santana e o Felipe sendo os responsáveis pelo futebol do Vasco, né? Pela montagem ou remontagem desse elenco para o ano que vem? E ainda não sabemos, ainda não temos certeza. O Pedrinho ainda não veio a público para se manifestar sobre esse assunto. Mas vamos tratar da seguinte forma. Hoje, quem está no comando é o Pedrinho. E hoje, o que sabemos é a dívida do Vasco é gigantesca, né? O rombo deixado pela 777 é muito grande. O Vasco, inclusive, corre ainda um risco de sofrer transfer ban e não poder contratar jogadores. Então, por esse motivo, a primeira movimentação que a gente deve ver nessa janela de transferências é a chegada de um novo técnico. O Vasco precisa contratar um novo treinador o mais rápido possível, até porque ontem, após a partida, o próprio treinador interino, o Felipe, já entregou o cargo, né? Já falou que volta a ser ali, a assumir o cargo de diretor técnico e mostrou ali que o Vasco está monitorando, o Vasco está conversando com alguns treinadores, né? O Vasco tentou a vinda do Luiz Castro, que não deu ali um prazo para responder a proposta nem do Vasco, nem do Santos, nem do Atlético Mineiro, então o Vasco coloca essa negociação de lado. Existem conversas com o Pedro Caixinha, né, que é o treinador português que até recentemente comandava o Red Bull Bragantino e fez uma péssima temporada por lá, diga-se de passagem. E existem nomes brasileiros, como por exemplo o nome do Fernando Diniz. Não estou falando que é a minha opção, tá? Não é o treinador que eu acho que deveria ser contratado, muito pelo contrário. Eu acho que Fernando Diniz é um risco muito grande assumir um clube como o Vasco, com o elenco que o Vasco tem hoje em dia. Porém, a gente tem que salientar, o Pedrinho é muito, mas muito fã do Fernando Diniz, né? O Pedrinho elogiava muito a forma do Diniz comandar as suas equipes quando o Pedrinho era comentarista da Rede Globo. Então, a demissão do Diniz ontem do Cruzeiro pode abrir as portas, pode abrir uma possível negociação entre o Vasco e o Fernando Diniz para a temporada do ano que vem. Por esse motivo, a gente coloca o Diniz também nessa lista de possibilidades, né? O Diniz ali é um nome que provavelmente vai entrar aí nessa lista de conversa do Vasco. Outros nomes aí, o nosso querido Renato Gaúcho, que não deve continuar no Grêmio. Tem o nome do Kleber Xavier, né? Que é o auxiliar técnico do Tite, foi auxiliar técnico do Tite na seleção brasileira, no Flamengo. O próprio Tite, né? Outro nome que está livre no mercado, poderia surgir como opção. Obviamente um treinador que não tem aprovação da grande maioria da torcida do Vasco, pelo que entregou no Flamengo nas últimas temporadas. Enfim, o Vasco essa semana deve aí anunciar o novo técnico, deve anunciar quem irá assumir o cargo de treinador. E aí eu pergunto para você que está do outro lado, assistindo ao nosso vídeo nessa manhã ou nessa tarde de segunda-feira, quem você escolheria? Se você fosse o Pedrinho, se você pudesse aí ir ao mercado e contratar um técnico, qual seria a sua escolha aí para a temporada do ano que vem? Deixa nos comentários, quero saber a opinião da torcida vascaína. A minha opinião, acho que vocês já sabem. Eu escolheria ou o Luiz Castro, caso o Vasco conseguisse, né, abordar o treinador e convencer o técnico a vir ao Brasil, ou eu iria no Renato Gaúcho, pelo perfil paizão, pelo perfil de conseguir trabalhar muito bem com a base e pelo perfil de conseguir recuperar atletas que não estão aí vivendo grandes momentos. E o Vasco provavelmente nessa janela de transferências sem o investidor vai ter que ser muito criativo no mercado da bola para fazer um elenco aí competitivo para o ano que vem. E aí a gente já entra justamente nesse assunto de contratações, né? Por quê? Primeiro, o Vasco vai ter que vender jogador. Hoje a situação é caótica financeiramente falando, então o Vasco vai ter que se desfazer de algumas peças. Peças essas que são importantes no elenco atual, como por exemplo, Lucas Piton. É um jogador que muito
provavelmente será vendido para a Europa. Existem vários clubes lá na Itália interessados na contratação do Lucas Piton e a tendência é que o Piton seja negociado. Outro jogador que também muito provavelmente não ficará no Vasco para o ano que vem é o jovem atacante Ryan. Ele já tem interesse do John Textor. John Textor quer a contratação do Ryan. Existe uma negociação entre o Vasco e o John Textor ali para que seja uma negociação ali envolvendo, por exemplo, né, a possibilidade do Vasco utilizar o estádio do Engenhão aí pelos próximos 3 anos, durante o período que São Januário irá ficar fechado para a reforma do nosso Caldeirão. Então existe esse interesse, existem interesses de outros clubes do futebol europeu, Itália, Espanha e também da Inglaterra, e alguns outros atletas. Puma Rodrigues desperta interesse de clubes argentinos, brasileiros e também do futebol uruguaio. Existe interesse no nosso centroavante, Pablo Verratti. Corinthians e Palmeiras já fizeram uma sondagem para saber a situação do jogador. Tem a situação do nosso goleiro, Léo Jardim, que também desperta interesse de clubes do Brasil. Bahia é um deles e de clubes do exterior. Então o Vasco irá vender jogadores. Leandrinho, outro exemplo. Tem clube da Ucrânia, da Rússia e da Espanha interessado no menino, no jovem talento. Matheus Cocão é outro que desperta interesse de clubes da Europa e também dos Estados Unidos. Então a tendência é que o Vasco faça pelo menos entre 100 e 150 milhões de reais em vendas para tapar os buracos que foram deixados pela 777 e para ter capacidade financeira de ir ao mercado buscar contratações. E aí a gente sabe das carências do elenco do Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem que contratar pelo menos 2 zagueiros, um para ser titular ao lado do João Vitor. Caso o João Vitor permaneça no Vasco, que ele pode ser mais um a ser vendido, existe o interesse do CSKA de Moscou lá da Rússia. Caso o João Vitor saia do Vasco, tem que trazer 3 zagueiros, na minha opinião, 2 titulares e um para brigar por posição. Se o Lucas Piton for vendido, tem que trazer um lateral esquerdo titular para a vaga do Lucas Piton. Lateral direita, caso o Puma Rodrigues venha sair, tem que trazer mais um lateral. Eu sei que o PH é um cara regular, não é craque, não é um cara excepcional, mas é um jogador que dá para ser mantido no elenco, que não tem que trazer mais um lateral direito. Tem que trazer um primeiro volante de qualidade. Não dá pra gente trabalhar só com o Hugo Moura, apesar do Jair ter ido muito bem nos últimos jogos. Não é aquele cão de guarda, não é aquele primeiro volante de alta intensidade, então tem que trazer um jogador com características de Hugo Moura, de brigador, de roubador de bola. Estamos falando da possibilidade do Matheus Carvalho sair do Vasco também, então tem que repor essa posição. E pontas, cara. Hoje o Vasco tem 2 pontas que eram titulares, estão no estaleiro. A gente não sabe ainda quando vão voltar, que é o Adson e o nosso querido David. Então tem que trazer mais pontas de velocidade, de recomposição, de ajuda na marcação e centroavante. A gente não sabe se o Verratti fica. E mesmo o Verratti ficando, na minha sincera, humilde opinião de um vascaíno que ama o Verratti, é um craque, é um cara que ajudou muito o Vasco. Verratti já tem 36 anos. A gente não sabe em quanto tempo o Verratti vai aguentar jogar em alto nível a temporada inteira. Então é super importante o Vasco ir ao mercado para trazer jogadores. Ontem tivemos alguns nomes sendo especulados, jogadores do rival, do Botafogo, que não estão satisfeitos com a reserva por lá, que é o Tietê, volante. Acho uma ótima opção, está em término de contrato no Botafogo, poderia chegar de graça ao Vasco da Gama, um nome que me agrada e me agrada muito aí o perfil do Tietê. E o outro, o Danilo Barbosa, também acho que seria uma ótima contratação, também podendo chegar sem custo ao Gigante da Colina, podendo chegar de graça. Os 2 jogadores já estão adaptados ao Rio de Janeiro, já conhecem, né, o Vasco da Gama, podendo, né, assinar um pré-contrato com o Vasco já agora e ser apresentado aí nesse mês de janeiro vestindo a camisa do Vasco. Gostei dessas possibilidades, gostei desses nomes. Tem outro jogador do Botafogo que também está sendo especulado no Vasco, que é o Alan, cria da base do Vasco, foi pouquíssimo aproveitado no Botafogo nesse segundo semestre aí de 2024, é outro nome que também existem conversas ali para uma possível volta para o Caldeirão, mas o fato é, sem ter um técnico, sem ter um treinador confirmado, é até difícil você analisar jogador, porque você tem que ter um perfil, você tem que ter um cara que vai falar, ó, pode trazer, esse cara se encaixa no meu perfil de jogo, ou então, ó, esse aí não tem como, esse jogador não se encaixa muito bem na forma que eu quero jogar. E aí, a gente entra justamente no assunto principal. Teremos investimento? Teremos um comprador da SAF? Teremos ali alguém no comando do futebol do Vasco com, ó, questão financeira saudável para poder reinventar esse futebol do Vasco para 2025? Eu espero, torço e acredito que sim. Mas eu não acho que isso vai acontecer
no estalar de dedos agora no mês de dezembro e muito provavelmente não irá acontecer em janeiro. Se a gente estiver falando de fevereiro, eu acho que já é algo muito intenso, que é bem difícil de acreditar. Porém, o que a gente pode falar é o seguinte: existe um comprador ou um interessado em comprar a Vasco SAF que já ganhou o coração da torcida do Vasco e parece ser a pessoa mais preparada, parece ser uma pessoa que tem experiência no mundo do futebol com grandes vitórias lá na Grécia e agora na Inglaterra e em Portugal, um cara que está demonstrando essa vontade através de já ter pelo menos dois contatos no Brasil trabalhando, né, intensamente nessa negociação com o Vasco pela compra, que é o Evangelos Marinax, né? Ele já está trabalhando junto com Giuliano Bertolucci, que é o maior empresário brasileiro hoje no mundo do futebol lá na Europa, né? Com grandes jogadores sob o seu tutor ali, né? Sob sua cautela, que é o Giuliano Bertolucci. E a informação trazida por nós aqui do canal, juntamente com o Leonardo Baran, que trabalha com a gente aqui também, é que o Evangelos Marinax deve vir ao Brasil aí nas próximas semanas, né? A tendência hoje é dia 9 de dezembro, provavelmente nos próximos 10 dias a vinda do Marinax deve ser confirmada, né? Ele deve vir ao Rio de Janeiro antes do Natal para sentar juntamente com o Edu Gaspar, né, que é o funcionário dele, que ele tirou do Arsenal, juntamente com o Edu Gaspar, o Giuliano Bertolucci, para ter reuniões tanto com a diretoria do Vasco, com o Pedrinho, com todo o time ali da SAF, né, que hoje está participando dessas negociações, não só com o Marinax, mas com outros interessados, e também com os advogados que hoje estão representando a 777 e a ECAP, né, nessa disputa judicial que ainda persiste na Justiça do Rio de Janeiro e também lá na arbitragem da FGV. Então essa vinda do Marinax, ela pode mudar todo o cenário. Aí você fala, pô, Mário, quer dizer que ele vai chegar aqui no Rio e vai comprar a SAF do Vasco? Não, não vai comprar a SAF do Vasco, mas o que pode acontecer é ser um avanço tão grande, um avanço que pode significar algo tão intenso que pode ser que em janeiro ou em fevereiro ele possa fazer o quê? Um aporte financeiro para poder o Vasco da Gama investir em contratações, investir nessa janela de transferências para montar um elenco já para a temporada de 2025. É dessa forma que eu tô vendo todo o desenho aí do cenário, né, do Vasco para a próxima temporada, de uma forma ou de outra, com investimento ou sem investimento. Mas quero saber sua opinião lá embaixo nos comentários do vídeo de hoje. Queria deixar um recado aqui da 1xBet, porque essa semana vão rolar vários sorteios de camisa oficial do Vasco, né? Muita coisa acumulou, estamos com muita mercadoria para sortear para vocês, então quem quiser participar desse sorteio tem que se cadastrar lá na 1xBet, no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, e fazer um depósito de pelo menos R$5. Depositou R$5, tá participando. Lembrando que qualquer valor que você deposita na 1xBet, usando o link do canal que está no primeiro comentário fixado, você ainda vai ganhar o dobro do seu primeiro depósito. Depositou 5, ganhou 10. Botou 50, ganhou 100. Então corre lá agora, que essa semana vai ter sorteio segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se você se cadastrar hoje, você vai participar de todos os sorteios. Se você se cadastrar amanhã, vai perder o sorteio de hoje. Então não dá mole, corre lá, primeiro comentário fixado, para tirar proveito dessa parceria. Vamos lá. Quando o nosso presidente Pedrinho assumiu o futebol, se eu não me engano, a gente estava em 17º colocado, uma situação muito ruim. A gente começou a trabalhar diariamente, recuperar a confiança dos jogadores. Óbvio que um campeonato muito disputado, você acaba oscilando dentro do próprio campeonato, né? Mas, graças a Deus, óbvio que é muito pouco pela grandeza do Vasco, mas você conquistar uma vaga para a Sul-Americana, voltar a disputar um campeonato internacional, é de suma importância. Isso mostra uma evolução desde a nossa chegada e esperamos almejar coisas maiores, sem dúvida, do tamanho da grandeza do Vasco. Então, continuar trabalhando, descansar um pouco mentalmente, mas começar já a pensar no planejamento 2025 a partir de amanhã. Felipe, parabéns pela vitória, Lili Kerbionde, canal Mário Coelho Vasco. Queria que você analisasse um pouco mais a fundo essa finalização de campeonato na 10ª colocação, se em um equilíbrio diante da folha salarial atual se satisfaz a finalização do campeonato dessa forma. E outra, aqui acaba o ciclo do Felipe treinador? Vamos lá. A primeira, obviamente, independente de folha salarial, valor, o Vasco nunca pode estar satisfeito na 10ª colocação. Isso é muito pouco pela história que o Vasco tem dentro do futebol. É óbvio que a gente fica feliz por voltar a disputar uma competição internacional, se não me engano, desde 2017, não disputa.
desde 2020, perdão, desde 2020, então é muito tempo o tamanho do Vasco. Então, desde a nossa chegada, assim, houve uma evolução, a gente brigava, como o seu companheiro falou, nos últimos anos sempre foi muito, assim, doloroso para o torcedor vascaíno, e sempre, na última rodada, ter que brigar por coisas muito pequenas, de não cair. Então, já tivemos uma evolução, mas o Vasco, pela grandeza, por tudo que a história que o Vasco tem, é sempre almejar algo melhor, brigar por títulos, disputar Libertadores. Infelizmente, não foi possível esse ano, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas já é um avanço pelo que nos últimos anos que vem acontecendo no Vasco. Em relação à minha função, eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa ali para acontecer, mas, independente da minha função, vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco. Oi. Derek Bueno, do Sport TV. Felipe, a gente trocou ideia anteriormente, né, no pré-jogo, você disse a respeito do objetivo do clube, poderia até chegar em nono, e a questão financeira também que seria muito favorável, principalmente a honra dos jogadores vestirem a camisa do Gigante da Colina. E eu queria falar com você a respeito de 2024. Desde 2019, o Vasco chegava na última rodada, sempre brigando para não cair, como você disse. 2024, a gente pode dizer que foi um ano, apesar de turbulento para o Vasco, é um balanço positivo, esse 10º lugar, e também em outras competições que o Vasco disputou ao longo da temporada. Vamos lá. Pela grandeza do Vasco, assim, é complicado você falar que é um ano positivo. Foi um ano mais tranquilo, vamos dizer assim, do que os últimos anos, né? Então, como eu falei antes, pela grandeza do Vasco, o Vasco não pode ficar satisfeito pela essa vaga na Sul-Americana. Mas é óbvio que dos últimos anos o que aconteceu, existe uma evolução. Um campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas infelizmente isso faz parte. O importante é agora a gente descansar mentalmente. Foi um ano assim, de muito desgaste, de muitos acontecimentos, a saída da 77, enfim, a incerteza do futuro do Vasco em relação ao que ia acontecer. Os jogadores, vamos dizer assim, conseguiram recuperar a confiança, oscilaram dentro do campeonato, mas acredito que não é um ano muito positivo, mas um ano tranquilo dos últimos anos que vem acontecendo. Opa, boa tarde, Felipe. Lucas Coimbra, na Coruja. Eu queria saber com você o seu posicionamento do que você espera para o Vasco em 2025, já que esse ano você disse que esperava mais, acho que por grandeza do Vasco, todos nós sabemos disso. O que você espera em 2025 para o Vasco? O que vocês almejam? A gente almeja sempre disputar títulos, buscar vaga para Libertadores. A gente vai ter um calendário aí bem diferente, né? O estadual começando um pouco mais cedo. Realmente, a gente tem que pensar, porque esse calendário, do jeito que se acaba prejudicando os jogadores em fazer uma pré-temporada adequada. Isso prejudica na performance dos atletas. Por outro lado, vai ter oportunidade os jogadores jovens de aparecer, de poder vestir a camisa do Vasco e representar o Vasco no profissional. Então, esperamos que seja um ano muito mais positivo do que foi esse ano. Mais uma pergunta, galera. Fica aí com a gente que a pergunta tá meio baixinha, mas o Felipe já vai responder já. Fazendo uma análise da campanha do Vasco de 2024, primeiramente, quero te parabenizar, porque houve uma entrega da diretoria, uma entrega do time, dos jogadores, para ninguém durante a temporada, mediante a tantas dificuldades que o Vasco teve. Mas, fazendo uma análise assim, você enxerga uma ponta solta para o ano que vem, que precisa ser corrigido, para que o time possa alcançar o objetivo principal, que é mais vezes brasileiro, de repente até alcançar uma vaga na Taça do Tricolor. Na verdade, a gente, a partir de segunda-feira, como eu falei antes, a gente vai sentar, vai analisar os jogadores que ficam, os jogadores que saem. É óbvio que a gente precisa qualificar ainda mais nosso elenco para poder, nesse calendário, que é muito ruim, que é muito curto, a gente ter muito mais opções que a gente teve em 2024. No Campeonato Brasileiro, para você almejar coisas grandes, você precisa ter um elenco com muitas opções, porque existem lesões. A gente, esse ano, ficou sem o Jair, sem o Paulinho, alguns jogadores, o Coutinho sem fazer pré-temporada. Isso é muito prejudicial. Então, o Vasco, nesse sentido, teve um pouco de azar com os jogadores que lesionados por trauma, mas a intenção é a gente qualificar ainda mais o nosso elenco para que nós possamos aí ter um 2025 melhor. Ficou muito para se saltar e não conseguiu o Vasco dentro você também de Costa. Eu queria saber se tem uma diretoria de
dos reforços, qual posição da marca está carente, e realmente não existe a possibilidade de continuar. Vamos lá. Eu respondi pelo menos logo a segunda. Não. A princípio, não. Volto para a minha função. E a gente vai começar a partir de segunda-feira a planejar. Em relação à posição específica, acho que todo reforço é bem-vindo. A gente precisa qualificar, entender, saber os jogadores que vão continuar. A partir de segunda-feira, vou sentar junto com o Marcelo, nosso diretor executivo, para que nós possamos aí pensar as melhores situações. O mercado já começou a acontecer. Óbvio que a gente não vai fazer nenhuma loucura. Acho que é importante frisar isso. Acho que a gente vai querer contratar jogadores que realmente querem jogar no Vasco, que estejam dispostos a jogar no Vasco. Ninguém é acima do Vasco. Então, a partir de segunda-feira, descansar um pouquinho, porque realmente essa função, futebol em si, é muito desgastante mentalmente. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai sentar para que nós possamos aí pensar no melhor caminho para o Vasco da Gama no ano de 2025. Felipe, aqui, João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Você falou sobre, claro, planejamento. Imagino eu que passa muito também pela escolha de um treinador, já que você vai voltar a ser diretor técnico. Eu queria entender se já tem definido um perfil, acreditando que você esteve à beira do campo, esteve perto desse elenco, conhece como ninguém e provavelmente vai ter voz ativa nessa escolha. Então, eu queria que você desse a sua opinião e o planejamento do Vasco, já que você não permanece como técnico, sobre o novo treinador, se já existe algum tipo de conversa, se existe negociação, ou até mesmo um perfil já traçado para esse novo comandante para 2025. O que eu posso te falar, Joel, aqui, o perfil já está traçado. Não tem ninguém definido. Como falei antes, a partir de segunda-feira a gente vai começar a ter um processo de reuniões para entender qual é o melhor perfil do treinador, que possamos aí ter um ano de 2025 bem melhor do que foi em 2024. Obrigado, Felipe.